Campos Neto falou, né, que tem encaminhado por um dos menores níveis de desemprego. E agora há pouco, inclusive, saiu a PNAD contínua, né, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando que a taxa de desocupação no Brasil caiu para 7,8% no trimestre encerrado no mês de agosto. Foi meio ponto percentual de queda em relação ao trimestre anterior, né, encerrado em maio, que estava numa taxa de 8,3% de desemprego, de desocupação, caindo, ou seja, caindo 1,1% no trimestre móvel de 2022, que estava em 8,9%. Então, hoje, no Brasil, a gente tem 7,8% de taxa de desocupação, de taxa de desemprego medido pelo IBGE. A gente sempre fica monitorando, né, o IBGE e o CAGED para saber, né, como dialogam esses dados, esses indicadores que saem. E aí, é interessante... É a menor taxa, inclusive, tá? Desde fevereiro de 2015. Exatamente, quando estava em 7,5%, né? A menor taxa desde 2015. É uma taxa muito importante, né? E a gente sempre fica monitorando, né, essa taxa qual que seria a taxa de pleno emprego aqui no Brasil, né? Muitos economistas dizem que é algo entre 6% e 7%, né? Uma taxa importante, uma taxa razoável de desemprego aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é algo em torno de 3%, né, mais ou menos como está hoje. Então isso acaba, por um lado, né, sendo importante para a economia, mais pessoas empregadas, mais pessoas tendo acesso a trabalho. Por outro lado, também é um ponto de preocupação e de monitoramento do Banco Central por conta da pressão inflacionária ou do risco inflacionário que isso pode causar na economia. Tem um outro dado importante, inclusive também divulgado pelo próprio IBGE agora há pouco, junto com, né, nesse contexto da PNAD contínua, que é a taxa de subutilização, né? Caiu para 17,7% da população subutilizada, né? E caiu meio ponto percentual também, estava em 18,2%. Também a menor taxa desde 2015. Então a gente vê que o emprego brasileiro, né, mesmo com todos os desafios econômicos, a gente ainda tem melhorado nessa questão do emprego, melhorado na questão da taxa de desocupação, e isso tem sido refletido aí também numa melhora de um ambiente, de uma expectativa, de uma perspectiva econômica aqui para o Brasil. Repito, mesmo com todos os desafios que a gente tem visto, né, de juro alto, de inflação também um pouco mais acelerada. Claro que todos os dados estão arrefecendo, mas a gente ainda tem uma inflação alta, acima do teto da meta, a gente ainda tem um custo de crédito, né, por meio da taxa de juros ainda bastante elevado, a gente ainda tem muitos desafios referentes à produtividade e competitividade na indústria, né, então, mesmo assim, as taxas de desemprego seguem em queda aqui no Brasil. Só olhando também para o rendimento salarial, que foi divulgado junto, né, com estes dados agora há pouco, inclusive pelo IBGE, então a gente traz aqui também na verdade não foi IBGE não, eu estou olhando aqui PNAD, tá? Segundo a PNAD, o rendimento real aí habitual do trimestre encerrado em agosto ficou estável na comparação com o trimestre encerrado em maio, foi de R$ 2.947 no ano. Esse valor significa um crescimento de 4,6%. A massa de rendimento real habitual, por sua vez, chegou a 288,9 bilhões de reais, batendo aí recorde também da série histórica, crescendo 2,4% frente ao trimestre anterior e 5,5% na comparação anual, tá? Então, né, trazendo aí os dados, inclusive, divulgados sobre emprego, taxa de desemprego no Brasil, um dos pontos citados por Roberto Campos Neto. E antes de eu só continuar aqui, eu preciso só trazer mais uma fala. O Campos Neto acabou de encerrar a palestra, inclusive neste evento que ele estava participando, e ele traz aqui, né, um outro ponto também importante, só para a gente trazer aqui última aspas. Ele voltou a dizer então que o Banco Central e o governo estão trabalhando juntos e estão aliados na questão de perseguir o equilíbrio fiscal. Ele ainda disse que as expectativas fiscais devem melhorar quando as medidas tributárias passarem no Congresso. Cortar despesas no Brasil tem sido um exercício difícil em muitos governos. Aí, então, as falas de Roberto Campos Neto, mais uma vez, né, trazendo, ele falou exatamente já muito parecido, né, com esse discurso de hoje, naquele dia que ele esteve na Câmara, num dos pontos, inclusive, que ele falou ali com uma preocupação em relação ao fiscal, mas
tendo ali uma visão de que sim, é difícil cortar gastos no Brasil, né? Em todos os governos a gente teve essa sinalização de uma dificuldade de fato de se cortar gastos e não ficar ali muito angariado nas novas receitas, nas possibilidades de novas receitas. Então, Roberto Campos Neto, mais uma vez, volta a trazer, né, falar exatamente aí sobre esta questão do fiscal, colocando ali um lado, né, de um alinhamento. Ele ainda falou, estamos alinhados, tanto o Banco Central quanto o governo, alinhados na questão de perseguir o equilíbrio fiscal.